Ruth é meu livro favorito do Antigo Testamento. Gosto muito desse livro. Aprendo muito com a história de Ruth e a gente tem feito o nosso devocional de casal, eu e minha esposa, e a gente estava lendo o livro de Ruth. E a gente aprendeu muito, né, sobre muitas coisas, porque o livro de Ruth não ensina só uma coisa, né? Ensina algumas camadas, né? E eu estava refletindo hoje, de última hora, né? Fui pego de surpresa para pregar hoje. Caramba, o que que eu vou pregar, né? Não tinha preparado nada. E aí Ruth foi o que me veio na cabeça. E a gente vai ler, e para a leitura não ficar muito cansativa, né? Eu vou ler, eu vou lendo e pregando, tá? Para ficar mais didático também. Ruth, capítulo 1, diz assim. Eu estou lendo na versão NVI. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. É uma dor muito profunda para uma mãe e para uma esposa, né? Perder, perder o seu marido e os seus 2 filhos, né? Principalmente no contexto que eles estavam vivendo, no contexto de pobreza, no contexto de dificuldade, um contexto onde eles precisavam ir para outro lugar para poder trabalhar, para sobreviver. Então, o contexto que Noemi e daqui a pouco, né, suas noras vão viver é de muita dor e desespero, né? Quando eu era adolescente, eu costumava usar uma frase que contrapõe a frase de que a esperança é a última que morre, né? Eu sempre falava assim, não, a esperança é a primeira que morre. A diferença é que ela ressuscita, né? Ela volta. Mas a primeira coisa que vai embora quando acontece uma tragédia na nossa vida, que é a primeira coisa que acontece quando o caos está ao nosso redor, né? Quando tudo desaba ao nosso redor, é a desesperança, né? É a angústia, é o choro, né? A tristeza. Tudo isso faz com que a gente não veja, não espere nada, né? Não espere melhoria, não espere que as coisas aconteçam, né? E, e Noemi, diante daquela situação, perdendo seu esposo, depois perdendo seus 2 filhos, tenha ficado nesse limbo de desespero, né? Nesse limbo de não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir. A gente vai entender um pouco mais lá na frente, né? Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim, ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então, Noemi disse às suas noras: Vão, retorne cada um de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada um encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Aqui há o primeiro sinal de cumplicidade, de lealdade. E isso vai de encontro também com a outra coisa que a gente costuma dizer, e é algo que eu acredito piamente na minha vida. Se existe uma coisa que eu acredito e que está na Bíblia, é a lei da semeadura. Eu acredito fortemente nisso, cara. Eu acredito que ninguém passa pelo que passa, corrigir, né? Ninguém colhe o que colhe porque
outra pessoa plantou, né? É o que as pessoas costumam dizer de maldição hereditária, né? Tipo, meu pai plantou e eu que vou colher. Não acredito nisso, cara. Eu acredito que você vai colher exatamente o que você plantou. Mais cedo ou mais tarde. Seja hoje ou seja amanhã, né? Seja com 30 anos, com essa carinha de jovem que você tem, ou seja com 70, né? É, quando a Bíblia fala de honrar seus pais para que se prolongue os seus dias na terra, ele está falando exatamente sobre a lei da semeadura, né? Ele está falando exatamente do honrar quem te deu a vida, honrar quem está com você, honrar quem te ama. Se você fizer isso, cara, seu futuro é de bênção, né? Sua vida é longeva, né? Então, pelo que a gente analisa no texto bíblico, Noemi era uma boa sogra, né? Porque, imagina, né? A mulher perdeu tudo. A mulher não tem nada para oferecer para as noras. E elas decidem ficar com ela, devem ser boas pessoas. E aí a gente, tudo isso aqui é interpretação da narrativa, tá? Não está no texto bíblico, é eu que estou interpretando. Então a gente leva a crer que Noemi também foi uma boa esposa, né? Noemi também foi uma boa esposa e ela também foi uma boa mãe. Jonathan, mas isso não vai de encontro, isso não vai ao contrário que você acabou de dizer, que se a pessoa plantou algo bom, ela vai colher, ela perdeu o marido e os filhos. Só que a gente não está isento de tragédias. Jó era um homem íntegro, né? Um homem segundo o coração de Deus. E sofreu as tragédias que sofreu. Para cumprir o propósito maior que é o propósito de Deus. Então não é porque você é uma boa pessoa, não é porque você faz coisas boas, não é porque você é íntegro que você está isento das tragédias. Lembra que Jesus falou que a mesma chuva e o mesmo sol que cai sobre ímpio, cai sobre santos, cai sobre os santos e cai sobre os ímpios? A gente vive debaixo do mesmo pecado. A diferença é que nós já fomos salvos, né, pelo Senhor. Nós fomos limpos, nós conhecemos a graça e vivemos lutando contra o pecado. Mas somos pecadores iguais, né? Lutamos contra a nossa carne todos os dias. Então, tragédias também vão acontecer na nossa vida. A gente vai perder alguém que tanto amamos, a gente vai passar por situações que não queríamos passar. Não é o fato de ser cristão, não é o fato de temer a Deus que a gente vai estar isento dessas coisas, não. Se alguém já pregou isso para você, se alguém já falou para você que depois que você aceitar Jesus, encontrar Jesus, você não vai passar por uma... Cara, ele mentiu. Não só mentiu, né? É uma palavra satânica. Porque tudo, como o apóstolo Paulo diz, né? Tudo que não for o evangelho que nós ensinamos, que não está na escritura, considere maldição. Então, Noemi se doa pelas suas noras. Cara, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Perdi meu marido, perdi meus filhos. Vocês são jovens ainda, são bonitas, você vai encontrar outros rapazes, outros maridos, vocês vão construir uma família linda, maravilhosa. Eu não. Vamos continuar o texto. O versículo 11, né? Noemi, porém, disse: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? É porque Noemi pensou isso, né? Noemi pensava que elas tinham um interesse em Noemi em algo que ela poderia dar. Então, assim, Noemi não tinha dinheiro, Noemi não tinha bens, Noemi não tinha marido. Porque naquela época, né? Mulher tinha que ter um marido, né? Noemi não tinha nada. Então a única coisa que Noemi ainda poderia ter era arrumar um outro marido e ter outros filhos. Para poder dar alguma coisa para elas, né? Então ela ainda interpreta assim, né?
Voltem, minhas filhas, vou embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, lembra que eu falei que ela perdeu a esperança, né? Ainda que eu me casasse essa noite, depois dessa luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, olha só o cenário. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os filhos e Noemi perdeu as noras, né? Porque o que unia as duas eram os filhos da Noemi, né? Então, perdi as noras. Mas lembra que no começo da pregação eu falei que o livro de Ruth é uma história de cumplicidade, lealdade e amizade? E eu quero trazer isso para a nossa igreja aqui, para o contexto de comunidade. No reino de Deus, a gente encontra amigos. O reino de Deus, a igreja de Cristo é construída por amigos. Pessoas que, no momento da dificuldade, no momento do choro, no momento da angústia, são irmãos. Se abraçam como irmãos, se entendem como irmãos, choram como irmãos, se alegram como irmãos. Então Noemi está certa. Ela perdeu as noras. Porque naquele momento ela ganhava amigas. Ela tinha amigas. Algo que naquela época eu acho que não era muito. Eu acho que nem tinha esse nome, né? Naquela época eu acho que não existia esse tipo de relação. A relação da mulher era ficar em casa, cuidando da casa, né? Ir pro campo, cuidar do campo, mas só. É uma relação muito estrita, sabe? Essa relação de amizade, Noemi não sabe nem definir. Noemi acha que a única relação que ela tem com as noras é de nora, é de sogra e nora. É de ter outro filho para elas casarem. Não passa pela cabeça da Noemi que Ruth ama ela como pessoa, ama ela como amiga, ama ela como mulher, ama ela pela filha de Deus que ela é. Então, muitas vezes a gente corre esse risco de ter nas nossas relações uma relação de troca, uma relação ambígua, uma relação de comercial até, né? Ou uma relação geográfica, né? Eu falo com fulano porque ele trabalha comigo. Eu falo com ciclano porque ele estuda comigo. E só. Não tenho relação nenhuma com ele, não tenho relação profunda nenhuma com ele, né? E aí, o versículo 15, né? Então Noemi aconselhou: Veja, a sua concunhada está voltando para o povo, para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Cara, isso é profundo. Isso é lealdade. Isso é amizade. Isso é cumplicidade. Se fossem dois homens héteros, eles resumiriam tudo isso que eu te falou em estou contigo, não abro um palmo. Homens héteros costumam dizer assim, estou contigo, não abro um palmo. Porque, vou fechar aqui, porque é muito convidativo em um momento de tragédia, em um momento de dor, de luto, e aí quem já passou por algum luto vai se identificar com o que eu estou falando, haver rupturas muito grandes, haver dispensações muito grandes, né? Foi assim também quando Jesus morreu, né?
discípulo foi para um lado, outro foi para o outro, todo mundo se distanciou. Porque existe um elo ali, né? Existe alguém que une ele. Então é comum que quando alguém perde o avô, por exemplo, os primos se distanciem, porque o elo que uniu os primos era o avô, ou era a avó, né? Quando um amigo morre, é comum que aqueles outros amigos se separem, porque quem unia aqueles amigos era aquele que morreu. Então o luto, um processo de luto faz com que as pessoas se distanciem de fato. Só que quando há uma relação profunda, quando há uma relação de amizade, quando há uma relação íntegra, isso é ultrapassado, né? Eu estou contigo e estou contigo até o final. A nossa relação, ela é muito mais profunda que uma relação de nora e sogra. A nossa relação é muito mais profunda que uma relação de conveniência. A nossa relação é muito mais profunda que uma relação de convívio dentro de casa, convívio familiar. A nossa relação é de alma. Nossa relação é profunda porque é uma relação de entrega. Eu sei o que você passou, eu sei o que você passava, eu sei o que você ainda vai passar, eu sei que você está sozinho, eu não posso te abandonar, né? E aí Ruth já está cumprindo a ordem de Jesus, né? Cuidar dos órfãos e da viúva. Noemi era as duas coisas, né? Era, era viúva, né? E tinha perdido 2 filhos. Então, resumindo, já para concluir, é muito profundo quando a gente entende que as nossas relações, elas precisam ser baseadas no amor. Elas precisam ser fundamentadas no amor. E existem várias formas de amar, existem várias formas de cuidar, mas todas vão passar pelo mesmo prisma. Amar é doação, amar é entrega, amar é esvaziamento, né? Quando eu amo, o que me interessa primeiramente não é o que eu gosto, não é o que eu sinto, não é o que eu espero. Quando eu amo, o que me interessa primeiramente é saber se eu vou estar bem com aquela pessoa. Se aquela pessoa vai estar bem com o que eu vou proporcionar, com o que eu vou entregar para ela. É um sacrifício, mas é um sacrifício que se une, que se atrela. Quando uma mãe tem um filho, o filho depende exclusivamente daquela mãe. Mas a mãe acaba que depender do filho também. Porque é um amor tão profundo, tão íntegro, de que aquela mãe não se imagina mais ficar sem aquele filho. Deus me livre de acontecer qualquer coisa com aquele filho. É uma relação tão profunda que não é uma relação de subserviência, né? Subserviência, perdão. Não é uma relação de subserviência, onde você, sou o seu servo, faça de mim. Não, é uma relação tão profunda que você sabe que fazendo aquela pessoa bem, você também vai se sentir bem. É uma entrega tão profunda que você está disposto a passar pelo que tiver que passar, se estar com aquela pessoa for o prêmio, for o resultado, né? Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o que vai ser da minha vida semana que vem. Eu não sei o que vai ser da minha vida ano que vem. Mas eu não me imagino a minha vida sem minha esposa mais. Eu não me imagino um dia sequer sem minha esposa. Eu não sei o dia de amanhã, o próximo mês, mas eu não me imagino o meu local de trabalho sem meus amigos que trabalham comigo. Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem ou nos próximos 3 anos, mas eu não imagino mais as minhas semanas sem esse culto semanal aqui que a gente tem. Por quê? Porque é um amor profundo, é uma relação profunda que a gente vive não porque a gente está esperando o resultado, está esperando algo que essa relação vai nos dar. Não. O próprio resultado, o próprio fundamento é a relação. Eu não preciso mais de um marido para sustentar essa relação. Eu não preciso mais de um filho para sustentar essa relação. Eu não preciso mais de qualquer outra pessoa para sustentar essa relação.
eu amo você, porque você é tão importante para mim como quem já foi embora. Restou nós dois aqui, tá nós dois aqui nesse barco, então vamos passar por isso aqui juntos. A própria Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque quando um tá fraco, outro levanta. Noemi entendeu muito cedo isso. Noemi falou, caramba, eu não tenho como retroceder mais, eu não tenho como voltar mais, eu não tenho mais para onde ir. Quem eu tenho tá do meu lado e eu não posso deixá-la sozinha. Porque Ruth também sabia o que era perder um marido. Elas compartilhavam na mesma dor, elas compartilhavam da mesma dificuldade, do mesmo luto. E ambas tinham uma a outra. E no final das contas, quem nos sustenta debaixo da sua graça é o Senhor. E aí depois vocês podem ler o livro de Ruth, né, completo. Vocês vão ver onde essa história vai dar, uma história muito linda, de redenção, muito bonita, de ver a força, a coragem dessas mulheres. Amém?